Hoje eu vou continuar a minha análise, né? Compartilhando com vocês algumas ideias que eu estou tendo fazendo a minha leitura crítica sobre a Bíblia. Eu vou falar então sobre mais 3 capítulos do Gênesis 4, 5 e 6. No capítulo 4, a história se desenrola sobre o que seria o primeiro homicídio, né? Mais uma vez, muito em aspas, né? Visto que eu nem sei como que o que exatamente isso quer dizer, sabe? Primeiro homicídio, porque talvez seja o primeiro assassinato de uma linhagem de pessoas, né, da família de Adão, né? Porque já existia pessoas no mundo, né? No próprio relato desse evento deixa claro que existia pessoas existindo fora do Jardim do Éden, né? Na realidade, Adão e Eva já não moravam mais no Jardim do Éden. Então, assim, o que eu vou ter que contextualizar aqui é que a Bíblia não menciona quase nada sobre quem foram essas pessoas, entende? A personalidade dele, as atitudes dele. Deus, quando estava passando a mensagem para Moisés, ele não fez questão de argumentar muito não sobre quem foram essas figuras, sabe? Adão e Eva viveram séculos antes de dar à luz a Caim, que foi o primeiro filho deles. Então, assim, né, é muito difícil saber exatamente que tipo de atitude, que tipo de dia a dia eles tinham, né? Então, assim, Caim é o cara que ele entra na história como assim, uh, dá pra ver que dentro da narrativa bíblica o único pecado dele é não ser, assim, digamos assim, tão submisso a Deus quanto ele deveria, mas assim, eu lendo a história não consigo enxergar mais uma vez como não sendo algo assim, uma espécie de manipulação que esse Deus bíblico fez, né? E mais uma vez eu vou reiterar que eu nem compreendo ele como uma força criadora, né? E por que eu falo isso, que é uma espécie de manipulação? Porque assim, a Caim foi dada a função de ser o, digamos assim, praticamente o pai da agricultura, visto que ele teria que ser assim o cara que desenvolveu formas de trabalhar com a terra depois que a humanidade passou pela queda, né? Então, tudo que a humanidade anterior a ele lidava com uma forma muito mais tranquila. Parte da punição de Deus quando expulsou Adão e Eva do paraíso, ele disse que a mulher sempre sentiria dores na hora de dar à luz, né, como parte da punição, e que o homem que ia tirar o seu alimento da terra teria muito mais trabalho, seria muito mais desgastante aquele processo. Então, assim, Caim sendo o pai da agricultura, Caim sendo pai da agricultura e tendo que passar por isso, ele sentia que as oferendas, né, seja lá exatamente como que essas oferendas eram dadas, que ele fazia a Deus. A gente tem que entender também que, tipo, Caim também teve uma relação muito mais pessoal com essa figura, sabe? Ele de fato enxergava ou conversava, ele tinha uma, assim como por exemplo os pais dele, né? Adão ouvia os passos de Deus caminhando no Jardim do Éden, dando a entender que eles tinham uma relação diferente de outras figuras bíblicas que meio que só sentiam aquela manifestação, né? Ou aquela vocalização. Caim de fato dialogava e Caim tinha uma experiência muito mais assim. Ele não estava vindo que nem outras figuras dos relatos bíblicos que já tem uma história de obediência a Deus. Ele tinha acabado de nascer nesse mundo, ele sabia quem era Deus mais ou menos, provavelmente baseado em quem os pais dele disseram que ia, ou o próprio Deus fazia questão de falar, mas o ponto é que Caim se sentia frustrado por ver que as oferendas que ele dava, né, os agrados que ele dava para Deus, eram recebidos com menos amor, menos afeto, menos carinho do que as oferendas que o irmão mais novo dele fazia, Abel, que era um pastor, né? E ele achava então que a vida de Abel era mais fácil, mais tranquila, o trabalho de pastor era bem mais tranquilo de fazer do que ser agricultor, e ainda por cima ele não recebia a mesma admiração de Deus por estar fazendo aquela oferta. E no relato bíblico Deus só deixa bem claro que a diferença não era a oferta, mas sim o que tinha no coração deles. E por que eu considero isso manipulação? É porque vejam tudo que eu já justifiquei aqui, né? Se Caim se sentia lesado, porque afinal não foi ele que escolheu que seria um agricultor, meio que foi atribuído a ele, então ele estava herdando a função de um pecado que foi cometido pelos pais dele, então ele já nasceu nesse lugar. Aí ele enxergava o irmão mais novo dele sendo melhor quisto por Deus, que
tipo de sentimento ia se alimentar dentro dele? E quando Deus sabia daquilo, afinal enxergou o olhar dele transtornado, né? É dito que ele enxergou que Caim estava transtornado. Deus confronta ele, pergunta ele por que daquilo, e ele fala que, assim, que é trabalho de Caim vencer aquilo de lá, que senão ele ia sucumbir ao pecado. Então, assim, de um ponto de vista assim, metafórico, eu consigo até entender, tipo assim, uma mensagem bem clara disso daí, entendeu? Que realmente é a cruz de cada um de nós vencer a tentação de sucumbir a esses sentimentos. Mas agora, do ponto de vista assim, de enxergar essas figuras como personagens responsáveis por construir uma narrativa, a postura de Deus, mais uma vez, eu não tenho como enxergar como soberana, como maravilhosa, de forma nenhuma, entendeu? Ele criou a situação, e na minha opinião não era por acaso, sabe? Na minha opinião, de fato, ele cria que ele sabia, ele sendo Deus, sabia o que estava no coração de Caim, ele sabia que as atitudes dele alimentavam aquele sentimento de inveja, e ele não fazia nada para atenuar aquilo. Pelo contrário, ele ainda jogava toda a responsabilidade nas mãos de Caim. Que já é uma coisa constante desse Deus, né? Esse Deus jamais se responsabiliza por nada que acontece nesse planeta que supostamente ele criou. Quando aconteceu os eventos do Jardim do Éden, em nenhum momento ele falou assim, nossa, realmente, né? Quando eu criei isso daqui, talvez colocar uma serpente ardil aqui no meio e criar uma planta e alertar vocês de que aquela planta, se vocês comessem ela, vocês seriam como nós, né? Vocês teriam conhecimento do bem e do mal. Talvez não foi a coisa mais correta, né? Se eu não queria que isso acontecesse, na minha opinião, claramente ele queria, né? Na mesma situação do primeiro assassinato, digamos assim, entendeu? Ele queria que isso acontecesse, ele alimentou que isso acontecesse, né? E depois, quando Caim confronta ele, mais uma vez mostra a relação que Caim tinha por ele e tal, porque até onde eu vi ali, Caim sequer pediu desculpa pelo que ele fez, porque afinal ele sentia como se ele fosse, tipo, como se ele tivesse sido jogado aquele sentimento ali de ódio, de inveja, sabe? Ele sentia que Deus jogou ele para aquela situação de cometer aquele crime contra o próprio irmão. E dentro daquela situação da marca, né, que rola aquela... Por que eu tava falando que eles viviam no Jardim do Éden? Porque não era exatamente no Jardim do Éden que eles viviam, já que Adão e Eva foram expulsos, mas provavelmente eles moravam em algum lugar perto e que ainda era bom de viver, digamos assim, porque Deus expulsa ele daquelas partes da terra e ele vai para outro lugar. É dito ali que ele acaba casando com uma mulher que é chamada de pagã, né? Que no caso cultuava um outro Deus, senão o Deus abraâmico, que nessa casa, nesse momento, nem é abraâmico, né? Sei lá, o Deus do Antigo Testamento, ou como eu falei, eu vou chamar ele de Javé, né, ou Jeová. Então, assim, é uma mulher que cultua outro Deus, então, mais uma vez, deixa bem claro que já existiu humanidade. Então, se já existiu humanidade, como é que eles vão dizer que Caim matando Abel é o primeiro assassinato, né, o primeiro homicídio? Como se não tivesse acontecido algo fora daquilo ali? Eu não sei, sabe? Então, assim... E, mais uma vez, nem sobre a figura de Abel, sabe? Então eu consigo simpatizar bastante com a figura de Caim, entende? Eu consigo enxergar ele usando um pouco de empatia, enxergando essa rotina, enxergando essa vivência. Tu consegue entender que, tipo assim, a figura que supostamente era toda poderosa e soberana não fez nada para impedir de chegar àquele clímax. Ele pouco deu bola para as queixas, né? E, mais uma vez, Abel sequer tem qualquer relevância, tipo, no ponto de vista assim... Não é dito praticamente nada sobre quem ele foi, além do próprio nome, sabe? Até porque esse nome também, até onde eu sei, não era necessariamente o nome da figura, era mais ou menos um título do que ele fazia, sabe? Também. Então dá pra ver que esse Deus que estava dizendo para Moisés contar essa história para as pessoas, colocar isso no livro, não fazia muito questão de dizer quem eram essas pessoas, não era essa parte importante da história para ele. Então, assim, por que eu acho que esse Deus queria que esse assassinato acontecesse? Porque a verdadeira figura que Javé tinha interesse não era o primeiro filho, não era nem o segundo filho de Adão e Eva, era o terceiro filho deles. Então, assim, mais uma vez isso é colocando a minha interpretação, porque Adão e Eva tinham tido uma vida deles, tinham tido uma experiência deles. O primeiro filho deles jamais seria a pessoa que Deus precisava para dar origem à pessoa certa para um dia dar a luz a Abraão, entendeu? Então ele precisava que não fosse o primeiro filho. Ele já devia saber que o primeiro filho não era o que ele queria. O segundo filho também não. Então esses dois filhos seriam instrumentos para gerar uma situação, para criar um cenário onde rolaria esse assassinato
esse assassinato com certeza transformaria muito Adão e Eva, e eu creio que influenciaria muito eles, a psicologia deles, a mente deles, a querer que o terceiro filho fosse mais adequado aos planos de Deus, porque deve ter sido muito doloroso para eles, né? E eu não sei que tipo de mentalidade Adão e Eva tinham, porque também não fala muito que tipo de seres eles eram, né? Porque eles tinham essa relação estranha com Deus, Deus mimou eles de várias formas, digamos assim, né? Então eu não sei muito bem como que eles eram em questão de características humanas, sabe? O que tipo de afeto eles tinham para os filhos deles. Mas daí eles têm um terceiro filho, que é o Sete. E esse filho é o que dá a luz. Então é o filho que quando ele nasce, a Eva fala que... Eu não sei se é a Eva que fala que ele vai ser o primeiro que vai proclamar o nome de Yahweh, né? Que é o nome, digamos assim, o nome que era usado nessa época, sabe? Então tem toda uma explicação, tipo, deixa bem claro que esse terceiro filho era o que realmente ia começar a, de uma forma embriônica, dar início ao culto do Deus abraâmico, que era o objetivo dele, né? Esse Deus até agora ele está fazendo questão de esculpir lentamente a linhagem, a descendência que algum dia vai dar origem ao povo que vai cultuar ele como o Deus criador, sabe? E por falar em descendência, o quinto capítulo então é justamente sobre isso. É só uma lista de todos os homens, né? Outra coisa assim que daí, tipo, é por isso que não tem por que muito ficar... Eu acho engraçado quando os pastores ou os padres tentam esconder esse caráter assim, nem sei se dá para chamar só de machista ou alguma outra palavra da Bíblia, né? Ou até talvez até misógino até certo ponto, entendeu? Porque assim, é evidente que a importância sempre esteve nos homens o tempo todo, sabe? São os homens que recebem nome e as mulheres são o título delas é de esposas daqueles homens, entende? E eu sei que em algum momento as mulheres depois vão ter nomes próprios, mas nessa parte que eu tô ali, não, é só os nomes dos homens e tudo mais. Enfim, aí nos dito de uma lista de todos os descendentes de Adão até chegar Noé, né? E aí ele fala, o nome desses caras, a idade deles, sempre é dito quantos anos os pais deles tinham quando eles nasceram, e também assim, deixa bem claro que todos esses caras, né, esses patriarcas aí tiveram vários outros filhos, é dito literalmente isso, sabe? Fulano de tal viveu 930, 940, 950 anos, e teve filhos e filhos. Então deixa bem claro que além desses que estão no registro, existe uma série de outros. Mas a força criadora, Deus fez questão de frisar uma linhagem bem específica, entende? Esse livro é totalmente sobre isso. Genealogia, descendência, sabe? É exatamente esse o foco desse Deus criador, nenhuma outra coisa, sabe? Qualquer outra coisa é pequena comparada a isso. Né? E daí uma das coisas mais interessantes desse capítulo é a figura de Enoque, né? Eu sei que existe um evangelho que ele é, como é que é mesmo, gnóstico, né? Então ele não é considerado canônico, né? Ele é, como é que é o termo agora? Esqueci o termo dos evangelhos que não estão dentro da Bíblia, né? Mas existe o livro de Enoque para falar como é que foi a vida desse cara, porque ele é o único que é bem diferente ali a historinha dele. Porque quando eu digo historinha é porque literalmente é só, sei lá, dois versículos para falar de cada um desses patriarcas. Enoque é dito que ele andou 300 anos com Deus e depois ele foi arrebatado, sabe? Ele é o único desses caras que não chegou a morrer. Ele não chegou a morrer, ele nunca morreu. Ele foi levado ainda vivo para o céu, sabe? E daí é engraçado que nas notas de rodapé tenta dizer que esse andar com Deus era que ele era homem próximo do Senhor. Eu digo para vocês, cara, definitivamente não é aquilo ali, sabe? Esse cara, por uma razão ou por outra, ele andava com Deus. Ele, de fato, andou com esse Deus que, na minha opinião, não é a força criadora. Então, justamente por ele não ser a força criadora, ele é muito mais acessível. Então, seja lá o que for que Enoque tinha, fez com que Deus gostasse dele muito mais do que a maioria dos patriarcas, inclusive levou ele para viver lá no céu antes mesmo desse momento chegar.
do momento dele desencarnar, já que ele estava só com os 300 e poucos anos, então ele ainda viveria lá, sei lá, uns 600 e poucos anos ainda pela frente. Então, assim, é muito engraçado como essa história não é desenvolvida na Bíblia, sabe? Faz muito parecer que realmente retiraram um livro que deveria ter sido contado. Porque, assim, se eu sou a força criadora e eu não quero que as pessoas saibam que Enoque é especial, diferente, eu nem teria feito questão de falar isso daí, né? Que Enoque andava com Deus e daí por isso ele foi arrebatado. Eu ia colocar ele como qualquer outro dos patriarcas. Então, se Deus estava narrando para Moisés, e Moisés tinha que destacar bem claro ali que Enoque não era igual a todos os outros patriarcas, dava a entender que mais além viria o livro de Enoque e nós entenderíamos mais sobre essa figura. Mas o fato de que o livro de Enoque não está dentro da Bíblia é um pouco peculiar, contraditório, sei lá, de um ponto de vista de narrativa, entendeu? Se Deus é um narrador perfeito, né, ele cometeu um erro, né, nesse momento. Para que introduzir essa diferenciação entre Enoque e os outros patriarcas, se não vai ser nos explicado o que Enoque tinha de diferente sobre todos os outros? E dizer que ele simplesmente era um pouco mais perto de Deus em questão dos seus valores? Cara, balela pura, né? Total. E chegamos até Noé, que também ali a gente sabe muito pouco sobre a personalidade dele, a gente não tem muita coisa para entender sobre a figura dele, sabe? E por que Deus escolheu ele. Eu sei por que Deus escolheu ele, porque ele ia dar, eventualmente, a linhagem dele ia dar origem a Abraão, sabe? Eu acho que é justamente por essas questões. Não tem nada a ver com Noé ser um ser humano melhor do que a maioria. E no momento que ia rolar o dilúvio, ele já tinha os seus 3 filhos importantes, digamos assim, acho que é Cã, Sem e Jafé. Acho que são esses nomes. Posso ter errado, mas nos próximos capítulos, nos próximos vídeos que eu falar mais sobre essas figuras, eu vou estar com os nomes mais certos. Porque basicamente no capítulo 6 ainda não rola o dilúvio, só está dizendo que Deus já se decidiu que vai ter que mandar o dilúvio e ele já avisa para Noé construir a arca, né? Então, assim, sobre esse capítulo, as coisas que eu quero desenvolver é basicamente sobre o versículo que eles mencionam os Nefilim, né? Lá é dito que, é nesse momento que fala que os filhos de Deus tinham gostado das filhas dos homens. Aí os filhos de Deus seriam os anjos, as filhas dos homens seriam as mulheres pagãs, né? Então, assim, o que exatamente é um anjo, né? Ele podia ou não podia transar com uma mulher, ele podia ou não podia ter um filho com a mulher. Isso daqui é tudo muito complexo, sabe? Mas assim, então essa parte daí, nesse capítulo, no capítulo 6 do Gênesis, que é mencionado essas figuras, os Nefilim, que são fruto de muita especulação, de muitas teorias conspiratórias também, e também falo sobre os gigantes, etc, etc, etc. Eu queria mencionar sobre isso, mas eu vou me atentar um pouco mais assim a essa ideia de que Deus resolveu mandar um dilúvio, né? E mais uma vez, quando ele toma essa decisão, ele não tem nenhum sentimento assim de culpa e responsabilidade, sabe? Ele está envergonhado com a raça humana, porque supostamente a raça humana é muito podre, é muito suja, não presta para nada, só faz merda e merece tudo morrer, tudo ser extinto, e os animais todos, também os animais terrestres todos, e as aves, e tudo merece morrer. Então, tipo assim, ele é o criador de aquilo, e ele está tão enojado com aquilo. É engraçado que em momento nenhum ele tem nenhum momento de autocrítica. Parece que na personalidade desse ser, ele não consegue sentir esse sentimento que é tão particular nosso, né? É tão comum a gente sentir vergonha, é tão comum a gente tentar corrigir as coisas, sabe? Então até nessa tentativa de correção que ele está fazendo, é dito que ele está nos castigando meio que porque a gente merece ser castigado, precisa ser castigado, a espécie humana merece, entendeu? O dilúvio. Então não é porque, tipo assim, nossa, cara, eu caguei tudo, me desculpa, gente, mas vamos recomeçar. É tipo assim, cara, vocês são muito, 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 muito ruins mesmo, e vocês estão me obrigando a fazer isso. Então, assim, não tem nenhuma... Até agora, em todos os capítulos que eu li, que eu parei no 9 por enquanto, eu não vi nenhuma espécie de responsabilização dessa figura por nada, né? E daí sobre como é que é mesmo? Qual é o nome do negócio? A arca, né? Não é a arca. É a arca de Noé, né? Sobre a arca de Noé, né? Lá é dito também até os tamanhos dela.
Enfim, é óbvio que a Arca de Noé, para mim, é simplesmente uma metáfora, né? Eu não acho nem que sequer existiu mesmo, nesse sentido, tipo assim, deve ter existido Noé, sabe? O homem, tipo assim, não necessariamente, também nem precisa ter existido, mas é possível que tenha existido um homem que seria Noé nessa linhagem e que depois deu origem a esses 3 filhos. Mas para mim essa história da arca dele é totalmente metafórica, né? Aí usando mais uma vez um ponto de vista pragmático da situação, entendeu? Eu acredito em dilúvios sim, mas um dilúvio global, mundial, que matou todo mundo e sobrou só uma pessoa, é totalmente impossível, só uma família, né? E a história de colocar todos os animais dentro de uma arca é completa mais impossível ainda, entendeu? Considerando todos os animais que existem hoje em dia, os animais que vivem em continentes distintos e nunca tiveram como se encontrar, o tamanho desses animais, a logística, enfim, é totalmente impossível de um ponto de vista assim tentar interpretar como algo factual que tem que ter acontecido. Mas agora, de que pode estar se referindo a catástrofes globais, climáticas, num período longínquo, né, eu acredito sim, entendeu? Mas, mais uma vez, é uma metáfora, sabe? A Arca de Noé não é sobre, literalmente, uma família, uma pessoa e tal, sobrevivendo ali e depois sendo responsáveis por repopular todo o planeta Terra, que é o que vai ser dito depois também, né? Como eu disse, ainda não foi dito porque nesse episódio aqui, nesse vídeo aqui, né, eu vou falar só dos 3 primeiros, de mais 3 capítulos, né. Então, por enquanto é isso, né, eu vou concluir aqui. O capítulo 4 falava sobre o assassinato aí dos irmãos, né, como eu disse, eu enxergo mais como mais uma etapa de manipulação desse ser criador que sabia que o que ele realmente precisava é o terceiro filho, e o terceiro filho tinha que vir depois desse evento traumático do primeiro filho matar o segundo, então ele já sabia o que ele queria, e sabia que esse terceiro filho ia ser o primeiro, ia que dá origem, eventualmente, a Noé, né? E a figura de Noé seria a pessoa que daí ele ia decidir, olha, agora que eu cheguei até ti, por que o dilúvio tinha que acontecer nesse grande esquema? Eu já não sei, eu não sei se ia facilitar, eu não sei se ele tinha que acabar com os Nefilim, porque é mencionado sobre os Nefilim, mas não é dito que ele queria fazer o dilúvio para exterminar os Nefilins, era dito que ele queria matar a raça humana mesmo, que a raça humana era errada e suja e tal, mas talvez a verdadeira intenção era mais talvez exterminar esses outros seres, né? Talvez estava na hora de diminuir mais as capacidades humanas também, entendeu? Tipo assim, mais um nerf, tá ligado? Na raça humana que estava sendo nerfada desde da primeira criação, entendeu? E depois foi mais prejudicada depois que rolou a queda, né? O pecado original, digamos assim. Então, era mais uma etapa na busca desse ser, né? Inclusive pelo seu culto. Mas eu vou ter que esperar para depois, no próximo episódio eu falo daí então, no próximo vídeo, né? Próximo episódio, dá pra chamar assim também, né? No próximo vídeo eu falo sobre o capítulo 7, 8 e 9 do Gênesis, para daí contextualizar mais sobre o que acontece depois que termina o dilúvio. Mas é isso aí. Quem ouviu até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like e se inscreve no meu canal se tu viu no YouTube. E deixa um like e passa a me seguir aqui no TikTok se tu assistiu por aqui. E é isso aí. Valeu!